Olá para você que é inscrito aqui no canal Ponto de Advento. Voltamos para mais um estudo da Palavra de Deus, da lição da Escola Sabatina. O tema da lição da Escola Sabatina dessa semana é missão em favor do meu próximo. O texto que é base aqui da lição dessa semana, o verso que é para memorizar, né, o verso áureo, né, o antigo verso áureo, ele diz assim: a isto ele respondeu, né? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Essas palavras aqui, que todo mundo já ouviu dita, quando lê a palavra de Deus dita pela boca de Jesus, ela é mencionada aqui não por Jesus, mas por um intérprete da lei, né, para um doutor da lei. Né, um doutor da lei que procurava testar Jesus. Né? Então a gente vai fazer uma leitura hoje, uma leitura rápida aqui, breve, uma meditação breve aqui, sobre um episódio da história de Jesus, onde Jesus ali reunido com seus discípulos e com mais algumas pessoas ali, algumas pessoas que estavam, na verdade, interessadas em prejudicar a sua obra ou testá-lo, né? Inclusive, um dos interlocutores aqui é aquele que vem testar Jesus. É uma passagem que se encontra lá em Lucas, no capítulo 10, né, uma passagem muito bem conhecida, que é sobre a parábola do bom samaritano. Então, nós não vamos falar exatamente sobre a parábola, nós vamos falar o que acontece ali, naquele momento, naquela situação, e como essa parábola surge. Jesus estava ali, né, no capítulo 10 de Lucas, Jesus, como já disse, estava ali reunido, e aí surgiu um homem, né, disposto a testar Jesus. Nós vamos ler lá em Atos. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia em Atos. Atos capítulo 10. A partir do verso 25. Então, olha só. Olha o que o texto diz, o que o texto fala. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como você a entende? Então, olha só, a gente percebe aqui no texto, lembrando que o tema da lição é missão, né? Nós estamos falando sobre missão. Então, onde isso aqui entra na missão? Esse capítulo todo fala de missão de várias formas, né? Não só nesse diálogo entre Cristo e o intérprete da lei, mas na própria parábola que Jesus apresenta. Então, a missão está presente tanto num sentido como no outro. Então, primeiro, como ela está presente aqui na conversa. Jesus ele aproveitava toda e qualquer situação para falar sobre as verdades do seu reino. Então, ele aproveitava toda. Jesus ele não fugia. Jesus ele não diante de uma situação difícil assim, ele não se... Houve momentos onde ele se calou porque ele sabia que não era momento mais de anunciar nada, de falar nada, ainda mais para pessoas que ele sabia que não queriam ouvir. É o caso, por exemplo, quando ele esteve diante de Herodes. Herodes falou com ele não respondia nada. E Herodes ficou, né, enlouquecido, né, com essa atitude de Jesus, mas Jesus não respondia nada porque não havia o que responder. Herodes não queria saber de nada. Né? Jesus ele lia os corações, o Espírito Santo trabalhava com ele sabia com quem estava falando. Mas diante desse interlocutor aqui, que mesmo com a intenção de testá-lo, Jesus aproveitou, falou: não, ele quer me testar, mas eu vou evangelizar, eu vou testá-lo, né? Em vez de ele me testar, quem vai testá-lo sou eu. Então a sabedoria de Jesus, ela é incrível, né? Nós sabemos que ele era um homem, não só pelo fato de ser um homem Deus, né? Mas nós sabemos que essa parte divina, Jesus ela ficou escondida no Pai. Então ele não usou essa parte divina. É a parte homem dele que está falando, o uso da sua inteligência humana. Ele está ali falando mais guiado pelo Espírito Santo, porque Jesus trabalhava em plena harmonia com o Espírito Santo. Então isso aqui já é um detalhe. Lembra que eu falei sobre o Espírito Santo na lição passada? Sem o Espírito Santo não é possível cumprir a nossa missão, a missão que nos foi indicada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Não tem como. Então, quando o doutor da lei vem testar Jesus, Jesus testa, ele fala assim para ele, né? Como que está escrito na lei? O homem queria saber o que é necessário para fazer para herdar a vida eterna. E ele falou: como está escrito na lei? Como é que você interpreta? Ele não era um intérprete da lei, não era um doutor da lei. E havia naquela época de Jesus, algumas escolas. Quando a gente fala escola, assim, eram linhas de pensamento, linhas de interpretação das escrituras sagradas, da Torá.
E os fariseus, né, esse doutor da lei aqui, eles seguiam, né, eles estudavam, na verdade eram homens que realmente estudavam a palavra de Deus, eles estudavam profundamente, então eles realmente eram aquilo que o texto diz, doutores da lei, eles conheciam a lei profundamente. E quando Jesus pergunta isso, ele responde, né, ele vai, né, Jesus perguntou, ele respondeu. Ele falou assim, a isto ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como ama a si mesmo. Né? Essas duas passagens, uma se encontra lá em Deuteronômio e outra se encontra em Levítico. As duas passagens. Então, as duas passagens falam do amor. O amor que devemos ter é um amor completo, profundo, total, né? Total de todo o nosso ser, por Deus, e ao próximo como a nós mesmos, ou seja, nós devemos colocar o próximo no nosso lugar. Né? Quando fala o próximo como a nós mesmos, a gente não pode ter que ficar inventando desculpa. Né? A gente tem que entender aqui que o texto ele está querendo dizer o seguinte: ó, você tem que se dedicar ao próximo. Né? O próximo é a razão aí do seu. O amor, ele não existe amor praticável se não for por outra pessoa, né? Por alguém, por algo. Por isso, isso é até um argumento a favor da Trindade. Porque, por exemplo, se Deus ele é um no sentido de único, né? Não tem outra pessoa junto com ele na divindade. Ele ama quem? Antes de criar todos os seres, ele amava quem? Porque se Deus é amor, ele sempre foi amor. Ele é eterno, e se essa é uma característica de Deus, ele sempre foi amor. Mas ele amava ninguém, então não tinha. Como é que ele colocava para fora essa característica, essa característica de Deus? Não tinha como. Então, na verdade, mas quando você entende que Deus, na verdade, são três, ele é único, sim, mas são três pessoas, não três deuses, tá? Três pessoas que têm um único propósito, um único poder, a única ciência, né? Tudo ali é harmônico entre os três, porém, cada um tem a sua personalidade. Aí você entende como é que um ama o outro. Tanto é que o próprio Deus fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Então ele tinha esse amor por Jesus, né? Por Jesus. Porque senão não faria sentido essa passagem, né? Ele entregou seu filho, entregou qualquer alguém que ele nem se interessava, não. Ele entregou a quem que ele tinha profundo amor, para morrer por outras pessoas, porque ele também tinha profundo amor. Então é o amor em todos os momentos aqui. É Deus amando, é o Filho amando que se entrega, é o Pai que entrega o Filho, e a humanidade agora vai experimentar o amor de Deus e vai aprender a amar também. Então a resposta do doutor da lei foi perfeita. E Jesus confirma isso. Ele fala assim, então de Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Pronto, a conversa era para ter acabado aí, né? Mas o doutor da lei ele foi com um propósito ali, que era testar Jesus. Então ele aproveitou também. Então, Jesus aproveitou para evangelizá-lo e agora ele aproveita a resposta de Jesus para testá-lo de novo. E Jesus continua, né? Jesus aproveita de novo a oportunidade. Ele pergunta, né, no verso 29, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Grande pergunta, quem é o meu próximo? Se eu tenho que amar o próximo, e se eu terei vida eterna, então a questão é, quem é o meu próximo? Na mentalidade judaica da época, o próximo seria o outro judeu. Alguém da mesma linhagem, da mesma nação. Os pagãos, eles não se enquadravam aqui no próximo, a não ser que o pagão, né, por algum motivo, se interessasse aí pelo judaísmo e se tornasse um prosélito, se convertesse. Mesmo assim, ele era sempre olhado com uma certa indiferença. Ele não era a raça pura, ele não era do povo realmente, ele não era descendência real de Abraão, ele não descendia diretamente de Abraão. Então, havia aquele preconceito. E fora os pagãos, haviam aqueles que eles odiavam mais. Haviam pessoas com que os judeus odiavam mais. E duas eram os romanos, porque os romanos eram os opressores nesse período aqui, e um outro grupo eram os samaritanos, né, por causa de uma antiga querela que aconteceu lá. A gente vai entrar no assunto aqui agora, na época, né, que o reino de Israel deixou de existir, né, os assírios vieram, levaram todos, colocaram outros povos ali para viver onde era a capital de Israel, que era Samaria. Então, por conta desses problemas aí, o povo samaritano ele era muito mal visto. E os samaritanos, eles
eles davam certa razão por isso, porque eles não seguiam corretamente a crença judaica, eles tinham uma crença meio mesclada com o paganismo, então isso tudo só piorava a situação. E Jesus vai e conta uma parábola agora, e na parábola um dos personagens principais, o personagem principal, na verdade, é um samaritano. É uma parábola bem conhecida, eu vou resumir aqui, para a gente não ter muito tempo de vídeo. Jesus conta a história de um homem que foi assaltado por alguns ladrões. Os ladrões, esse homem era judeu, ele estava vindo de Jerusalém para Jericó. Ele foi assaltado pelos criminosos. Os criminosos bateram nele e deixaram ele quase que morto, né, nu ali no chão, na estrada, no meio da estrada, e quase que morto. E aí passou alguém por ele, né, sendo, né, alguém do mesmo sangue, da mesma nação, um judeu, né, um sacerdote, ele passa pelo homem, só que na lei do sacerdócio, né, não era, você não podia tocar numa pessoa morta. Mas acontece que o homem, ele cumpriu, né, ele não tocou no homem morto, mas ele não só fez isso, ele não tocou e nem quis saber, ele passou direto, foi embora. Ele poderia ter ido lá verificar se o homem estava morto mesmo. E se estava morto ali, o homem estava morto, ele deveria ter feito o quê? Ele deveria ter chamado, se ele não podia tocar, né, por causa das questões de purificação, ele deveria ter chamado alguém, deveria ter movimentado pessoas para ir até lá, ver o homem, ver a situação do homem. Não fez nada, ele passou e foi embora. Depois vem um levita, que é a mesma história, né, a mesma situação, o mesmo problema, e passa direto. Ou seja, o homem que estava caído ali era um judeu, era visivelmente um judeu, e eles não o acolheram. Ou seja, o próximo, aqueles que eles consideravam o próximo, não foi acolhido. O judeu não acolheu o seu próximo, que era um outro judeu. Mas aí passa um homem, um samaritano, que também estava passando por ali, não estava vindo de Jerusalém, estava fazendo aquele caminho, passou por ali e viu o homem caído no chão, como morto. Ele foi até lá, ele viu que o homem não estava morto, que ele ainda estava vivo e precisava de ajuda. Então ele vai, ele passa, né, ele cura as feridas do homem, ele veste o homem, ele cuida do homem, ele faz um cuidado inicial ali, né? Toma as providências iniciais ali para ajudar aquele homem, quase morto, e leva aquele homem até uma hospedaria e deixa ele lá e pede para que o dono da hospedagem cuide daquele homem. Ele dá um dinheiro, ele fala assim, olha, está aqui, né, um dinheiro aqui para poder ajudar no trato. O senhor pagou assim, a hospedagem e os cuidados com aquele homem, e falou assim, ele falou, cuida dele, porque eu vou embora, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, se você tiver gastado alguma coisa a mais, aí eu reembolso, eu pago. Então a atitude desse samaritano com um judeu, um samaritano com um judeu que era seu inimigo, não é só o judeu que não gostava de samaritano, o samaritano também não gostava de judeu, era um não gostava do outro, eles odiavam, né? O judeu, ele quando ele queria xingar alguém, chamava alguém de samaritano, porque xingar alguém de samaritano é um palavrão, você não podia, né? Era uma afronta muito grande, você não podia fazer isso aí. Então eles odiavam mesmo, um odiava muito ao outro. E nessa parábola acontece um negócio totalmente diferente aqui, né? Um samaritano, o judeu que deveria ajudar, não ajudou, mas o samaritano ajudou. O samaritano ajudou aquele judeu que por pouco morreria, né? A história é uma parábola, mas ela não era uma parábola inventada por Jesus. Esse episódio ele aconteceu nos dias de Jesus. Inclusive, dentre aqueles que estavam ali presentes, alguns, né, se eu não me engano aqui, um era o próprio ou sacerdote ou levita mesmo, que não cuidou do samaritano, ele estava ali no meio do grupo, ele ouviu a história. Então Jesus, na verdade, contou a história para atingir não só o interlocutor, mas outras pessoas que estavam ali presentes. A história foi real, ela aconteceu. A história é real, aconteceu. E depois que Jesus conta a história, ele faz uma pergunta. Agora é Jesus que pergunta. O homem começou com uma pergunta, Jesus responde a pergunta dele contando uma história, e no final Jesus pergunta agora, Jesus joga a pergunta para o interlocutor. Ele diz assim, qual desses três lhe parece ter sido o próximo que caiu nas mãos dos ladrões? Qual desses três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Veja, que o homem que estava caído no chão era o próximo, ele era o próximo do judeu, do levita, isso é óbvio, né? O próximo é sempre o outro. Só que Jesus ele faz uma pergunta diferente, porque ele perguntou, quem é o meu próximo?
E ele agora faz uma pergunta para o samaritano, não respondendo quem era o próximo. Ele pergunta assim: quem foi o próximo? E não quem era o próximo. Quem foi o próximo daquele homem que estava ali acidentado? Quem foi o próximo? E aí o samaritano, o samaritano não, o intérprete da lei, ele responde: o que usou de misericórdia para com ele. Veja que o fariseu aqui, o doutor da lei, ele nem quis mencionar, ele não quis nem falar que era samaritano. Ele falou o que usou de misericórdia. Ele não citou o samaritano, o que usou de misericórdia. Porque era um agravante, ele já foi, ele falar isso aí, ele reconhecer que o samaritano foi o próximo do outro já era uma grande coisa. Então ele se recusou até mencionar, mas ele foi obrigado diante das evidências, e era uma história conhecida, como eu disse, uma história conhecida, ele foi obrigado a declarar. Porque se não fosse conhecido, ele poderia falar o seguinte: essa história é impossível de acontecer. Essa história jamais aconteceria se fosse uma história inventada. Essa parábola aí, ela não procede, ela não teria... Ela é impraticável. Um samaritano e um judeu não se dão. Ele poderia ter usado esse argumento, mas não, porque a história era real. Ela aconteceu. Então, e ele foi obrigado a declarar. Não, o que usou de misericórdia, ele foi o próximo. Então a grande questão aqui que Jesus levanta não é só quem é o meu próximo, mas eu sou próximo de quem? Não é só entender que o outro é meu próximo, mas eu tenho que ser o próximo das outras pessoas. E aí Jesus declara para o doutor da lei. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. O que seria o mesmo nesse sentido aqui? Não seria ele ajudar alguém do seu próprio povo. Isso ele já provavelmente fazia. Provavelmente fazia. Fazer o mesmo seria ele ajudar aquele que era o seu inimigo. Se ele encontrasse um romano, um opressor, que precisasse de ajuda, ou encontrasse um outro samaritano que precisasse de ajuda, ou um outro pagão qualquer, né? sei lá, um egípcio, um etíope, ele deveria prestar auxílio, porque esse é o verdadeiro amor. Então nós vemos aqui, nessa lição aqui, dois aspectos da missão. Primeiro, que nós devemos aproveitar todas as oportunidades como Jesus fazia. Jesus aproveitava toda e qualquer oportunidade para pregar o evangelho. Não tem que ficar esperando a coisa acontecer. As coisas acontecem constantemente. Então, qualquer situação pode ser um motivo para você apresentar Jesus, apresentar o plano da salvação para alguém. E o segundo aspecto é que isso tudo tem que ser feito com amor. Porque sem o amor, a letra da lei, da palavra de Deus, ela é morta, ela não vale nada. Lá em Coríntios capítulo 13, Paulo fala muito sobre isso. Né? Você pode fazer todas as coisas, você pode fazer o bem ao próximo, você pode até fazer o bem ao próximo, você poderia fazer até o bem ao samaritano. Se não tivesse amor, isso não valeria nada. Né? Seria apenas uma obra, né? Uma obra para você parecer grande diante dos outros, né? Para você parecer justo. Aquele que ama realmente, ele faz sem desejar nada em troca, sem esperar recompensas. É o caso daquele homem. Na verdade, aquele homem não esperava recompensa e ainda disse que quando voltasse, ele pagaria, ele reembolsaria o dono da hospedagem por ter ajudado aquele homem. Então ele não esperava nada em troca mesmo. Ele ia gastar muito mais. Né? Na parábola do bom samaritano, existe uma terceira coisa que nós aprendemos aqui. A parábola do samaritano, ela fala de Jesus. Jesus é o bom samaritano. Jesus é o bom samaritano. É aquele que vem e ajuda o inimigo. Assim como o samaritano ajudou o judeu, que era o seu inimigo, Jesus ele vem para o mundo e morre pelo seu inimigo. Ele morre pelos pecadores. Ele ama, ele dá a vida, ele perdoa, enquanto nós ainda éramos seus inimigos. Ele dá a vida. E ele deixa algumas pessoas encarregadas aqui de cuidar também dos seus inimigos. O hospedeiro aqui, aquele que dá a hospedagem, ele é o instrumento do samaritano para auxiliar aquele homem. É a igreja de Deus. A igreja de Deus tem essa função de auxiliar aquelas pessoas, porque Jesus já começou o trabalho por elas. E quando ele voltar, né, você gasta além daquilo que ele deixou para você cuidar. Você desenvolve seus dons, seus talentos para auxiliar o próximo. E quando ele voltar, ele vai pagar o restante, aquele que falta. Né? Então, são muitas coisas que nós aprendemos aqui da parábola do bom samaritano. E ela tem tudo a ver com a missão.
Na verdade, tudo que Jesus fala tem a ver com a missão. A missão está presente em todo momento. E na lição aqui nós temos o desafio e o desafie-se da lição dessa semana. O desafio é: ore diariamente por alguém diferente de você, assim como o samaritano era diferente do judeu, certamente ele orou pela recuperação daquele homem também, ou mesmo por alguém de quem você não gosta, que é também o caso aqui da história, por alguém que você não gosta. E desafie-se, liste pelo menos 3 nomes de conhecidos seus, não adventistas, identifique suas necessidades emocionais, físicas, sociais e considere como cuidar dessas necessidades. O que você pode fazer por eles na próxima semana? Então procure alguém que não seja adventista, alguém ou que seja o seu próprio inimigo, e procure identificar as suas necessidades emocionais, físicas, sociais, ore por ele, e ore pedindo a Deus também uma forma de ajudar essa pessoa, né? Que Deus te dê entendimento, sabedoria, para que você possa alcançar essa pessoa de alguma forma, fazendo algum bem por ela. Então, essa é a missão, desafio e desafie-se dessa semana. Então, terminamos aqui o estudo da lição dessa semana. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.